Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de eletrônica de potência. Nesta aula nós vamos falar sobre o conversor CCCC do tipo elevador, chamado conversor CCCC Boost. Bom, apenas recapitulando, os conversores CCCC não isolados que nós vamos trabalhar na disciplina é o conversor do tipo abaixador, visto na aula anterior, conversor do tipo buck, conversor do tipo boost, que é o dual do buck, que vai ser visto hoje, conversor elevador, o conversor buck-boost, que faz o papel de ser abaixador e elevador, e na sequência nós vamos ver os conversores reversíveis, reversível em corrente e reversível em tensão. Bom, o conversor do tipo boost ele tem como característica ter uma tensão média de saída maior do que a tensão de entrada. Então, ele é o dual do conversor buck, que era apenas abaixador, esse é apenas elevador. E nós vamos observar o seu comportamento em condução contínua, também em condução descontínua. Existem algumas representações diferentes para o conversor boost. A mais comum de você encontrar a implementação prática é esta implementação aqui à esquerda, onde na entrada nós temos uma fonte de corrente, então nós temos a dualidade com o conversor buck aqui, uma vez que o conversor buck ele tinha como entrada a fonte de tensão. Para termos o efeito de fonte de corrente, nós temos uma fonte de tensão com um indutor em série. Isso aqui proporciona o efeito de uma fonte de corrente no circuito. No conversor buck, nós tínhamos a chave aqui em série, com a fonte de entrada. Agora, no conversor boost, como ele é dual, a chave está em paralelo. No conversor buck, o diodo de roda livre ficava em paralelo com a carga. Aqui nós temos agora o diodo em série. E o conversor buck tinha um filtro que tinha como característica um elemento indutivo. Então, uma característica de fonte de corrente na saída. Aqui nós temos um filtro capacitivo, característica de fonte de tensão na saída. E a carga. De forma simplificada, nós podemos dizer que o capacitor de saída, sendo projetado adequadamente, ele tem uma capacitância elevada a tal ponto de poder ser considerado uma fonte de tensão. Então, a ondulação no capacitor aqui é tão baixa que você pode considerar isso aqui uma fonte de tensão. Se a ondulação de corrente de entrada também for muito pequena, você pode projetar este indutor para ter essa ondulação pequena na entrada, pode-se dizer que a entrada é proporcionada por uma fonte de corrente. Lembro que nós temos um elemento de circuito bastante comum atualmente, que é um painel fotovoltaico, que ele tem como característica ser uma fonte de corrente. Então, o conversor boost, ele naturalmente é utilizado em aplicações com painéis fotovoltaicos, porque você adequa essa entrada, que exige uma fonte de corrente, com um circuito que tem como característica ser uma fonte de corrente. Bom, a operação do conversor boost. Em condução contínua, ele tem duas etapas de operação. Na primeira etapa, quando a chave fecha, você vai ter a corrente circulando aqui no sentido horário, essa tensão sendo uma tensão constante, aplicada sobre o indutor, a corrente vai ser linear e crescente, partindo de um valor mínimo, evoluindo até um valor máximo. Você equacionando o circuito, você chega nesta equação, que a tensão de entrada ela é aplicada no indutor, sendo a tensão do indutor igual a LDI dt, então a corrente ela vai ser um valor que parte de um mínimo, evoluindo até o máximo com a derivada dada por Vin sobre L. E isso aqui vezes T reproduz a equação que vai te dar a corrente instantânea. Quando a chave for comandada a abrir, lá no tempo máximo, chamado de T1, a corrente só vai ter um caminho para circular, já que a corrente no indutor não pode zerar bruscamente, que é através da polarização do diodo de saída. Desta forma, fonte de entrada mais indutor, então vejam que há uma transferência de energia direta entrada-saída, fonte de entrada mais indutor transfere energia para o capacitor de saída, que aqui está representado por uma fonte de tensão, como já comentamos no slide anterior. Nesta etapa, a tensão no indutor também é constante,
como na etapa anterior. Só que agora a tensão no indutor é negativa, porque na esquerda temos a tensão de entrada, na direita temos a tensão de saída. Por definição, o conversor boost tem a tensão de saída maior do que a tensão de entrada, então a tensão no indutor aqui é negativa. Uma tensão negativa e constante no indutor quer dizer que essa corrente ela é linear e decrescente, partindo de um valor máximo e evoluindo até um valor mínimo. Fazendo essa equação de malha, você chega aqui, a tensão de entrada é igual à tensão do indutor mais a tensão de saída. Resolvendo esta equação, então você encontra aqui que a corrente ela é o valor máximo mais VI menos V0 sobre L vezes T. Isso aqui dá a corrente da segunda etapa de operação. Quando a chave voltar a fechar, você retorna o ciclo aqui para a primeira etapa. E se a corrente não chega a zero, estamos em condução contínua com estas duas etapas de operação apresentadas. Aqui temos algumas formas de onda, uma operação com uma tensão de entrada de 150 volts, uma razão cíclica de 0,75, neste caso a tensão de saída resulta em 600 volts, frequência de comutação de 100 kHz, que foi empregada aqui, um indutor de 2 mH, capacitância de 1 micro, resistência de 470 ohms de carga, o que dá uma potência de carga de 766 watts. Tá? E aqui obtido na simulação, uma corrente média de 5,10 amperes, uma corrente eficaz de 5,11. Observamos aqui a corrente média muito próxima da corrente eficaz, aqui no indutor, denotando a baixa ondulação de corrente utilizada aqui na simulação. A ondulação de corrente ficou em 0,55, aproximadamente 10% da corrente média, né? E temos que a ondulação da tensão de saída, 9,45 volts, o que é um valor bastante pequeno, perto de 600 volts, que é a tensão média. Se a gente for calcular em termos percentuais, é aproximadamente 1,5%, 9 volts de 600. Então, aqui a gente observa as duas etapas de operação. Quando a chave está fechada, aqui temos o sinal de gate, a corrente partindo de valor mínimo até o valor máximo. Quando a chave está aberta, a corrente decrescendo. Observamos que a tensão de saída é aproximadamente uma constante e que a tensão no indutor ela é a tensão de entrada, que a gente observa aproximadamente 150 volts, e quando a chave está aberta é a tensão de entrada menos a saída, então 150 menos 600, mais ou menos 450 volts negativo. Essa área positiva tem que ser igual à área negativa, porque a tensão média no indutor tem que ser zero em um regime permanente. Dando sequência aqui, observamos a corrente na chave. Então, na primeira etapa, a chave está fechada e ela está em série com a indutância. Então, a corrente na chave é a própria corrente do indutor, partindo de um valor mínimo, evoluindo até um valor máximo. Quando você tira o comando da chave, a corrente da chave é zero. A tensão é sempre complementar a corrente. Quando tem corrente, não tem tensão, então corrente na chave está ocorrendo, tensão é zero. Quando não tem corrente, aí sim temos tensão na chave. Quando a chave bloqueia, ela bloqueia a tensão de saída. Então, analisando a etapa de operação, fazendo a malha, você vê que a chave fica submetida à tensão de saída através da condução do diodo de saída. Formas de onda do diodo. O diodo ele é o complemento da chave. Então, a chave conduz na primeira etapa, o diodo conduz na segunda etapa e o diodo conduz a corrente do indutor, partindo do seu valor máximo, evoluindo até o valor mínimo, quando a chave está aberta. Então, nesse período que o diodo está conduzindo, tensão zero. Quando o diodo está bloqueado, que a corrente é zero, através da condução da chave, a gente vê que no diodo fica aplicada a tensão de saída e sempre negativo, né? Diodo com tensão positiva ali entra em condução. Então, se o diodo está bloqueado, ele está bloqueado através de uma tensão negativa, nesse caso, menos a tensão de saída. Então, aqui, aproximadamente 600 volts negativos. E, para finalizar, temos aqui a corrente do indutor e a corrente do capacitor. Observamos que na primeira etapa,
o indutor está sendo carregado, então o capacitor sozinho está mantendo a carga. Dessa forma, a corrente do capacitor é igual a menos a corrente de carga. E a corrente de carga nada mais é do que aquela tensão de 600 volts, aproximadamente constante, dividido pela resistência de carga. Então, é uma corrente aproximadamente constante aqui. Quando a chave está aberta, a fonte de entrada mais o indutor estão fornecendo energia para a saída. Então, fazendo a equação naquele nó, temos que a corrente do capacitor é a corrente do indutor menos aquela corrente de carga. Então, é essa corrente aqui, menos exatamente esse nível DC que nós temos aqui da corrente de carga. E observem que é o mesmo formato, a corrente do indutor menos um nível DC. Esta área positiva aqui tem que ser igual a esta área negativa. Tudo que o capacitor se descarregou na primeira etapa, ele tem que ser carregado na segunda etapa para que a operação esteja em regime permanente. Se essas áreas não forem iguais, quer dizer que eu estou carregando o capacitor de um período para o outro ou descarregando o capacitor de um período para o outro. Então, não estarei em regime permanente. Para uma operação em regime permanente, a carga e a descarga do capacitor tem que se dar em níveis iguais ao longo de um período completo de ciclo de chaveamento. Em termos da tensão no capacitor, a gente observa isso, né? A tensão do capacitor está decrescendo quando a corrente nele é negativa, chega no mínimo quando você volta a injetar corrente lá no capacitor e você carrega o capacitor. Então, aqui, como essa forma de onda parte de um máximo, decresce ao mínimo e retorna para o mesmo máximo ao longo de um ciclo, eu vejo que eu estou em regime permanente, porque o valor mínimo se repete de um período para o outro, o valor máximo se repete de um período para o outro. A forma de onda não está crescendo nem diminuindo de um período para o outro. Todos os valores médios e eficazes podem ser obtidos a partir de cálculo e a partir da simulação. Mas lá na frente nós vamos mostrar o equacionamento. Aqui nas transparências já tem os valores calculados. Então, apenas comprovando esse conceito que a gente comentou, destaco aqui que a corrente média 1 mA, enquanto a corrente eficaz 2,21, né? 1 mA é um pouquinho de imprecisão ali do simulador. Você vê que 1 mA não é nada perto de 2,21. Então, a corrente eficaz é bastante expressiva e a corrente média aproximadamente zero. Comprovando aí que a operação está em regime permanente com corrente média no capacitor igual a zero, tensão média no indutor igual a zero. O ganho estático é obtido, né, para provar que ele é um conversor elevador a partir da análise da tensão média no indutor. A tensão no indutor, na primeira etapa, é a própria tensão de entrada. Então, quando você equaciona o valor médio da tensão do indutor, você vai ter tensão de entrada vezes o tempo que você aplica a tensão de entrada, que é a razão cíclica vezes o período total, que é o tempo de condução da chave. Mais a tensão do indutor na segunda etapa, que é a tensão de entrada menos a tensão de saída, como a gente viu na etapa de operação, no equacionamento da etapa, que multiplica o tempo que dura a segunda etapa. Quanto tempo dura a segunda etapa? Como eu estou em condução contínua, se essa etapa aqui durou o período que é D, a segunda etapa dura 1 menos D. Então, 1 menos D vezes o período de chaveamento. Resolvendo essa equação, você chega à conclusão de que a tensão de saída pela tensão de entrada é 1 sobre 1 menos D. Portanto, avaliando essa equação, lembrando que o D mínimo é 0, máximo é igual a 1. Para D igual a 0, quer dizer que eu nunca fecho a chave. Se eu nunca fecho a chave, eu nunca vou armazenar energia lá no meu circuito. Entretanto, o indutor em CC ele se torna um curto e você, avaliando novamente o circuito, você vê que a fonte de saída foi posta em paralelo com o capacitor, a fonte de entrada, desculpe, foi posta em paralelo com o capacitor de saída. Desta forma, a tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada. Então, quando eu tenho aqui D igual a 0, eu tenho tensão de saída igual à tensão de entrada, uma relação 1. À medida que eu aumento a razão cíclica, eu começo a armazenar energia no indutor e jogar para a saída. Armazena energia no indutor na primeira etapa, joga para a saída na segunda etapa.
Para D igual a 0,25, então eu vou ter 1 menos 0,25 dá 0,75. 1 sobre 0,75 é igual a 4 terços. Certo? Você tem aqui 0,75 é 3 quartos, 1 sobre 3 quartos, 4 terços, que é um valor aproximadamente aqui. Para D igual a meio, 1 menos meio é meio, 1 sobre meio dá 2. Então, para D igual a meio, temos o dobro na tensão lá na saída. Para D igual a 0,75, então temos 1 menos 0,75 dá 0,25, 1 sobre 0,25 é igual a 4. Então, 0,75, você chega aqui, 4. E D tendendo a infinito, temos 1 menos 1, 1 sobre 0, a tensão aqui tende a infinito. Temos alguns pontos a destacar sobre essa situação. Primeiro, não posso ter tensão infinita. Por quê? Embora matematicamente o D igual a 1 leve a essa interpretação, na prática D igual a 1 quer dizer que a chave nunca abre. E a abertura da chave, que dá origem à segunda etapa, é que leva a ter energia sendo transferida para a saída. Se eu nunca abrir a chave, eu nunca transferirei energia para a saída. Se eu não transferir energia para a saída, a tensão de saída não sobe. Então, D igual a 1, matematicamente é uma coisa, mas fisicamente você entende que D igual a 1 não vai funcionar, não vai transferir energia para a saída. Na prática, o D não pode nem ser muito perto de 1, porque eu tenho que ter tempo para transferir energia para a saída. Não existe chave ideal, não existe diodo ideal, e você não pode trabalhar com uma corrente que tende a infinito, você transferir energia num pulso infinitesimal. Então, na prática, você vai limitar o seu D aí a 0,97, 0,98 em alguns casos, tá? De forma que você garanta uma transferência de energia para a saída, certo? Então, este é um ponto. Outro ponto, eu não tenho chave nem diodo que suporta a tensão infinita. Então, não adianta o meu conversor gerar tensão infinita na saída, porque chave e diodo tem que suportar a tensão de saída. Nós vimos nas etapas de operação, a tensão de saída fica aplicada tanto na chave quanto no diodo. Então, não adianta ter tensão de saída infinita, porque eu não vou ter capacitor que suporta a tensão infinita, diodo que suporta a tensão infinita, chave que suporta a tensão infinita. Então, isso também não funciona. E o último aspecto, né, dessa questão do D tendendo a 1 é a estabilidade quando eu tiver um sistema em malha fechada, tá? Quando eu tiver um sistema de controle. Vejam que D igual a 1 é equivalente a você, num controle tradicional, por exemplo, você dirigindo um automóvel, é você encostar o acelerador no fundo. Só que se você encostar o acelerador no fundo, neste caso aqui, você não está transferindo energia. Então é equivalente a você encostou o acelerador no fundo, o motor morre. Ao invés de você transferir o máximo de energia, você simplesmente para de funcionar o circuito. Tá? E aí, para um controlador, se o motor morrer, o que, que acontece? Ele vai entender que você perdeu velocidade e que você precisa acelerar mais ainda. Ele vai tentar botar o acelerador mais no fundo ainda, que não vai fazer o motor ligar novamente. Tá? Então, em termos de estabilidade, eu também não posso deixar o D chegar a 1, porque o sistema de controle tem grande chance de se perder. Eu posso até fazer algumas artimanhas para que ele não se perca, mas o mais garantido de fazer com que ele não se perca é fazer com que o D não chegue a 1. É você limitar a razão cíclica máxima a valores aceitáveis do ponto de vista de projeto. Tá? Então, boa parte dos circuitos a gente proporciona uma limitação de razão cíclica máxima para o conversor boost, para que ele não entre nesse problema de estabilidade do ponto de vista de controle. Ok? Bom, para calcular as correntes médias e eficazes, é tudo a partir daquelas formas de onda. Tá? Para formas de onda com baixa ondulação, ondulação abaixo de 30% da corrente no indutor, tá? Você pode ter equações simplificadas, de forma que a sua corrente, você pode dizer que o valor mínimo é aproximadamente igual ao máximo, então você calcula aqui uma média e você chega à conclusão de que a corrente média é a razão cíclica vezes a corrente média do indutor.
uma vez que a chave está ligada durante o tempo igual a D. Para o diodo, é o complemento, porque quando a chave abre, o diodo assume a corrente. Então, se a chave conduz durante D, o diodo conduz durante 1 menos D. Fazendo essa mesma análise, você chega nessa expressão para a corrente média do diodo. Lembramos que sempre a relação das correntes médias é de forma direta e das correntes eficazes é de forma quadrática, porque o valor eficaz, né, o root mean square, raiz média quadrática, o próprio nome já diz que eu faço a raiz do valor médio ao quadrado, então eu vou levar ao quadrado e tirar a raiz, portanto aqui vai aparecer raiz de D vezes a corrente média de entrada, raiz de 1 menos D vezes a corrente de entrada. Se você escrever as integrais, igual a gente já mostrou diversas vezes, você chega nessas relações, tá? Sem grande problema. A ondulação de corrente. A ondulação de corrente pode ser dada pela corrente máxima menos a corrente mínima. Na primeira etapa, nós temos essa equação, onde o seu tempo aqui é o tempo máximo, que é D vezes o período. Consequentemente, eu posso passar isso aqui para o outro lado, chego à relação de que a ondulação de corrente é a tensão de entrada dividido pela indutância, frequência, razão cíclica. Ou ainda, para projetar o indutor, eu posso fazer uma substituição aqui, né? Passar o indutor para o outro lado e a ondulação de corrente para cá. Então, para projeto do indutor, eu posso usar esta relação, onde a tensão de entrada vezes a razão cíclica dividido pela ondulação máxima de corrente que eu aceito no meu projeto, que multiplica a frequência. Geralmente a gente especifica essa ondulação máxima como um percentual da corrente média de entrada. Lembrando que aqui na expressão a gente tem que usar o valor absoluto, né? Por mais que você especifique 30%, você tem que sempre se perguntar, é 30% de quanto? Se a corrente for 5 amperes, 30% de 5 amperes é o valor que você vai jogar aqui. Tá? Então, não me venha jogar aqui simplesmente 0,3, porque 0,3 só vai ser 0,3 se for 30% de 1 ampere. Tá? Se for 30% de 5 amperes, é 0,3 vezes 5, então você vai jogar aqui um valor de 1,5, que é o valor absoluto da ondulação de corrente. O valor máximo de corrente e o valor mínimo são expressões bastante simples. É a corrente média mais metade da ondulação, a corrente média menos metade da ondulação. Tá? Então, se a corrente média é 5, como a gente estava falando, e a ondulação é 1,5, então nós vamos ter aqui que o seu valor máximo vai ser 5 mais 0,75, então 5,75, e aqui 5 menos 0,75, portanto 4,25. Tá? Então é 0,75 para cima, 0,75 para baixo, 1,5 de ondulação, 30% do 5 aqui na nossa avaliação. Em termos de expressões matemáticas, a corrente média é dada pela corrente média de saída, dividido por 1 menos D, e aí aqui eu tenho metade da ondulação para cima, metade da ondulação para baixo, lembrando que a ondulação está aqui. Tá? Um ponto importante em destacar, eu acho que muita gente já deve ter percebido, mas é o seguinte, o conversor boost, ele eleva a tensão. Na mesma proporção, ele está reduzindo a corrente. A corrente de saída é menor do que a corrente de entrada, porque a potência de entrada tem que ser igual à potência de saída. Eu não posso gerar energia com o meu conversor. Certo? Então, se eu elevei a tensão em 10 vezes, eu vou reduzir a corrente em 10 vezes, sempre olhando essa relação entrada-saída, e em teoria, com chave ideal, diodo ideal, capacitor ideal e indutor ideal, o meu rendimento é 100%. Então, se o meu rendimento é 100%, na mesma medida que eu elevo a tensão, eu reduzo a corrente e vice-versa. Tá? Então, no caso do conversor boost, eu estou elevando a tensão e reduzindo a corrente. Lá no caso do conversor buck, a relação era dual. Eu reduzia a tensão, consequentemente eu elevava a corrente. Eu não posso gerar energia. Ok? Para determinar o capacitor, a gente pode usar a expressão básica do capacitor, IC igual a C dVc dt, considerando que a corrente no capacitor na primeira etapa é a própria corrente de saída,
Então, lembrem lá das etapas de operação, né? Enquanto o indutor está armazenando energia, o capacitor está sozinho mantendo a saída, consequentemente. Então, né, a corrente do capacitor é a própria corrente de saída durante o tempo que a chave fica fechada. Trabalhando essa equação, a gente chega que a capacitância é igual à corrente de saída vezes o D, que é o tempo que a chave ficou fechada, a ondulação que eu quero no capacitor, frequência. Da mesma forma que eu falei anteriormente, ondulação de tensão é ondulação de tensão em valores absolutos, não em valores percentuais. Por mais que a tua especificação de projeto venha 1% de ondulação, 0,5% de ondulação, 0,1% de ondulação, você sempre tem que pegar esse valor percentual e calcular o valor absoluto com base na tensão média de saída para poder jogar aqui na fórmula. Para o cálculo da indutância crítica, então, primeiramente, lembrar o que é a indutância crítica. A indutância crítica é aquela que leva o conversor a operar naquele meio termo entre a condução contínua e a condução descontínua. Na indutância crítica, a condução é crítica, quer dizer que a corrente vai chegar a tocar em zero, mas já vai começar de novo, no início do novo período. Então, se o teu indutor for menor do que o crítico, a condução é descontínua. Se o teu indutor é maior do que o crítico, a condução é contínua. Portanto, a indutância crítica é uma das formas de você avaliar o modo de condução da estrutura. Como que a gente calcula a indutância crítica? Eu pego a equação de corrente mínima e igualo a corrente mínima a zero. Conceitualmente, esse é o conceito da indutância crítica. Então, pegando a equação da corrente, média menos metade do delta, igualando isso aqui a zero, manipulando a equação, eu chego que a indutância crítica ela é dada pela tensão de entrada, o menos D vezes D, duas vezes a frequência corrente de saída. Se o meu indutor for maior do que o crítico, condução contínua. Se ele for menor do que o crítico, condução descontínua. Aqui a expressão está em função da corrente de saída, ela pode ser trabalhada para ser escrita em função da potência de saída, tá? É uma relação praticamente parecida, só mudando aqui de corrente para potência. Essa mudança é feita com uma base bastante simples, é você escrever potência de entrada igual a potência de saída, potência de entrada, tensão vezes corrente de entrada, tudo valores médios, porque são fontes CC, potência de saída, tensão média de saída vezes corrente média de saída. Então, igualando isso aí, você tira essa relação aqui. Condução descontínua. Então, se a minha indutância é menor do que a indutância crítica, eu passo a ter 3 etapas de operação. As duas primeiras são idênticas e surge a terceira etapa, onde eu não tenho corrente no indutor. Então, vamos às etapas. Na primeira etapa, fecho a chave, estou armazenando energia no indutor, o meu capacitor está sozinho, mantendo a carga em operação. A corrente parte de zero e evolui linearmente, partindo de zero até um valor máximo. Quando a chave abre, essa corrente só tem um caminho para circular, que é através do diodo. Então, eu polarizo o diodo, fonte de entrada mais indutor fornecem energia para a saída. A corrente é linear e decrescente. Quando a corrente chega a zero, o diodo não permite corrente negativa, consequentemente o diodo bloqueia e essa parte do circuito aqui não tem transferência de energia. Apenas o capacitor aqui está fornecendo energia para a carga. Tá? E se esse capacitor for projetado adequadamente, a ondulação da tensão de saída se mantém aproximadamente constante. A gente sempre vai considerar isso num conversor boost. Tá? Independente da condição ser contínua ou descontínua, a tensão de saída é sempre uma constante. Um ponto importante, observe que agora o pico de corrente aqui ele é bem mais elevado. Tá? Então, isso acaba sendo um pouquinho de prejuízo aí para a operação em condução descontínua. A tensão de saída, agora ela é um pouquinho mais alta, nós estamos com a mesma razão cíclica, a tensão de saída ela não é mais 600 volts, ela é um pouquinho mais elevada, como nós vamos provar no equacionamento a seguir. Tá? Então, aqui temos o nosso comando, chave fechada, chave aberta. Então, subida da corrente, primeira etapa, descida da corrente, segunda etapa, quando a corrente permaneceu em zero, e a terceira etapa,
caracterizando aqui a condução descontínua. Tensão de saída aproximadamente constante. Tensão no indutor, na primeira etapa, é a própria tensão de entrada, na segunda etapa, é a própria tensão de saída, na terceira etapa, é zero. Tensão média no indutor tem que dar zero ao longo de um período. Agora aqui, alguns valores para a gente. Então, mantemos a mesma tensão de entrada, 150 volts, a mesma razão cíclica, 0,75. Agora a tensão de saída está dando aproximadamente 850. Frequência é a mesma. Vejam que a indutância agora é um valor muito menor, para a mesma frequência. Capacitor de 1 micro, resistência de 470 ohms, potência agora está em 1500, porque a tensão subiu. Corrente média de entrada 10,25, corrente eficaz 12,40, corrente de pico 22,36. Então vejam, corrente de pico é muito maior do que eficaz, que é muito maior do que a média. Então, não dá agora para considerar aqui corrente constante, né? Portanto, as simplificações que a gente faz quando o valor de pico é aproximadamente igual ao eficaz, que é aproximadamente igual ao médio, não dá para fazer com condução descontínua, ok? A ondulação de tensão de saída está um pouquinho mais elevada em termos de valor absoluto, 15 volts, mas 15 volts para 850, aproximadamente aí 2%, é uma ondulação ainda bastante baixa, tanto que a gente olha em termos de forma de onda, a tensão está aqui, ó, aproximadamente constante, né? Olhando a escala dela, que vai até 1000 volts, a gente vê que 15 volts perto de uma escala que vai até 1000, aproximadamente uma constante. Corrente na chave, segue a mesma lógica que nós vimos anteriormente, quando eu tenho comando, a corrente da chave é igual à do indutor. Quando eu tirei comando, corrente da chave é zero. Tensão da chave, eu tenho sempre aquela relação, né? Quando tem tensão, não tem corrente. Então, quando tem corrente aqui, tensão na chave é zero. Quando a chave abre e o diodo está ligado, que eu tenho corrente no indutor, então o diodo está ligado, tensão da chave é igual à tensão de saída. Depois eu tenho que a tensão da chave é igual à tensão de entrada. Fazendo a malha lá no circuito, eu vejo que a tensão da chave é a própria tensão de entrada quando eu não tenho ninguém conduzindo. E aqui temos os valores de corrente média e corrente eficaz na chave, sempre destacando que a corrente eficaz é razoavelmente mais elevada que a corrente média. E o pico é bem elevado, né? O pico é a corrente do próprio indutor de pico, um valor expressivamente elevado, aqui em torno de 22 amperes. Para o diodo, então o diodo conduz a corrente do indutor quando a chave está aberta, tá? Na segunda etapa. Na primeira etapa, quando a chave está ligada, a tensão do indutor é a própria tensão de saída, com corrente zero. Na segunda etapa, ele conduz a corrente do indutor, com tensão zero. E na terceira etapa, quando não tem ninguém conduzindo, a tensão do diodo é a tensão de saída menos a tensão de entrada, e isto negativo no diodo. Então, é 850 volts menos 150, aproximadamente 700 volts negativos aqui no diodo. Novamente, a gente observa que a corrente eficaz é razoavelmente maior do que a média, porque a forma de onda é bastante descontínua, tá? É um impulso de corrente bastante grande, então isso faz com que a corrente eficaz fique expressivamente maior do que a corrente média, e a corrente de pico é aqueles 22 amperes lá de pico do indutor. Avaliando aqui o capacitor, temos também a mesma lógica que nós mostramos. Quando ninguém está conduzindo, a corrente do capacitor é a própria corrente de saída, que é aqui a terceira etapa. Quando a chave está conduzindo, o indutor está sendo carregado, o capacitor está sozinho mantendo a carga, que é a primeira etapa, então a corrente também é igual à corrente de carga negativa, porque o capacitor está fornecendo essa energia, e no período que eu estou carregando o capacitor, que é na segunda etapa, é a corrente do indutor menos esse valorzinho da corrente média de carga, tá? Fazendo a análise do nó, lá você chega nessa relação. Essa corrente média ela tem que dar zero, porque em regime permanente o capacitor está se carregando e se descarregando igualmente,
e a gente observa isso aqui na tensão do capacitor. Então, nesse período que a corrente é positiva, ele se carrega, todo o resto ele se descarrega aqui, oscilando um pouco em torno do seu valor médio, aqui aproximadamente 850 volts. E para provar isso, a gente tem aqui a corrente eficaz, 4,78 amperes, então é uma corrente eficaz elevada por conta desse pico bastante elevado, mas a média aproximadamente 4 miliamperes, tá? Então mostrando aí uma ordem de grandeza 1000 vezes menor, mostrando que isso aqui, na verdade, é um pouquinho de erro de simulação, tá? Porque na teoria isso aqui tem que dar zero, certo? Zero, zero, né? Zero absoluto. Mas na prática a gente vê um pouquinho de erro aqui na simulação. Entretanto, você entende que 4 mili perto de 4 amperes, 1000 vezes menor, isso ali é aproximadamente zero. O ganho estático em condução descontínua. Novamente, ele é feito pela análise em regime permanente da tensão no indutor. Então, a tensão no indutor, na primeira etapa, é a tensão de entrada, aplicada pelo tempo que a chave ficou ligada, então dt. Na segunda etapa, é a entrada menos a saída, pelo tempo que durou a segunda etapa, que é o tempo que o diodo ficou conduzindo, que é td. Fazendo esta análise, você chega que a tensão de saída pela tensão de entrada é dt mais o tempo que o diodo ficou conduzindo, dividido pelo tempo que o diodo ficou conduzindo. Bom, para achar o tempo que o diodo ficou conduzindo, você parte da equação de corrente. Então, a equação de corrente, a gente sabe que a corrente chega a zero no final da segunda etapa. Analisando aquela equação de corrente, você faz aqui as manipulações matemáticas e vai chegar aqui, o tempo que o diodo ficou conduzindo é este daqui. Substituindo na equação lá em cima, você chega nesta relação. 1 mais Vin d quadrado, 2Fl e 0. O que é importante observar aqui? É importante observar que, diferente da condução contínua, aonde a relação saída pela entrada depende apenas da razão cíclica, agora a gente tem uma dependência com a frequência, com a própria indutância e com a corrente de saída, ou seja, com a carga. Tá? Então, se eu variar a carga, varia a tensão de saída, em condução descontínua. Em condução contínua, variar a carga não variava a tensão de saída. Uma outra forma de apresentar essa expressão é deduzida no livro e chega-se nessa expressão aqui, que apresenta aqui a relação com a resistência de carga, ao invés de ser com a corrente de carga. Tá? Então, dependendo dos dados que forem fornecidos para um determinado exercício, essa relação pode ser mais útil que a relação de cima, embora as duas tenham o mesmo conceito. Às vezes é mais fácil interpretar isso na forma gráfica do que na forma de equações. Então, apresentamos aqui a característica de saída na forma de um gráfico, onde aqui no eixo horizontal nós temos aquela relação que depende da corrente de carga. Tá? Então, aqui a gente vê que quando a corrente de carga aumenta, se eu considerar que a indutância é uma constante, a frequência de chaveamento é uma constante, eu estou aumentando a corrente de carga aqui, a gente vê que chega uma hora que a tensão de saída não depende mais da corrente de carga. Mas à medida que a corrente de carga diminui, uma hora a condução se torna descontínua, e se eu continuar diminuindo a corrente, a tendência é que a tensão vá para infinito. Se eu não consumir carga nesse conversor, a tensão vai para infinito. Isso faz sentido? Sim, isso faz sentido. Basta você lembrar das etapas de operação. Na primeira etapa, eu armazeno energia. Depois, eu jogo para a saída. Armazeno energia, jogo para a saída. Armazeno, jogo para a saída. Se eu nunca consumir energia da saída, o que acontece? A tensão de saída vai subindo. A tensão de saída vai subindo. Então, com qualquer razão cíclica, o conversor boost ele é perigoso se você não colocar carga. Tá? Então, nunca testem um conversor boost sem carga. Às vezes pode ter aquela ideia, né? Poxa, eu vou começar a testar sem carga porque é mais seguro. Não, não é mais seguro, porque a tensão vai tender a infinito e você vai explodir o conversor. Certo? Então, nunca teste um conversor boost sem carga. Na verdade, sempre comece com a carga nominal e vá subindo a tensão aos pouquinhos. É mais garantido.
tá? Porque do próprio funcionamento você vê que a tensão tende a infinito quando ele não tem carga. Correntes média e eficaz no interruptor têm que ser feitas a partir das integrais, não dá para fazer de forma simplificada, como a gente mostrou que o valor de pico é muito maior do que o valor eficaz, do que o valor médio. Então, a corrente média no interruptor é dada por essa expressão, que é a equação que define a corrente no indutor na primeira etapa, já que o interruptor está ligado de 0 até d vezes t. Então, essa integral, resolvendo, temos aqui o resultado. E o cálculo da eficácia, essa mesma integral quadrática, está aqui o resultado. Acho que não tem muito o que ficar comentando sobre isso aqui. Da mesma forma, a corrente média no diodo, então é a equação da corrente no indutor na segunda etapa, parte de um valor máximo, decresce até zero, com essa derivada dada pela tensão de entrada menos a tensão de saída sobre L. Resolvendo essa integral, você tem esta corrente média aqui no diodo, que tem que ser igual à corrente média de saída, pela configuração do circuito. Você vê que o diodo, a corrente dele é igual à corrente do capacitor mais a de carga. Como a corrente média do capacitor é zero, então a corrente média do diodo tem que ser igual à corrente média de carga. Tá? Por definição é isso, mas aqui tem a prova matemática. Já é eficaz, não tem muito escapatória, você tem que resolver aquele equacionamento quadrático, tá? Aqui só uma breve expansão e temos aqui a resolução. Para fazer uma comparação entre o cálculo e um resultado de simulação, a gente pegou e calculou todos os valores com as equações aqui apresentadas, das transparências, aquele exemplo que está lá na simulação da transparência 16. Então, o cálculo dizia 849,9 volts de saída, na média deu 848, o TD 1,6 micro, corrente média 1,808, 1,76, máxima 22,5, 22,42, eficaz 11,26 na chave, 11,31, e eficaz o diodo 5,21 para 5,1. Tá? Então, aqui alguns cálculos de corrente eficaz na chave no diodo para os valores de simulação. A gente observa um erro bastante pequeno aqui, se a gente calcular o valor de erro percentual, ele é bastante reduzido, então demonstrando que o equacionamento é válido. E a única simplificação usada aqui é que a tensão de saída é considerada constante. Tá? É a única simplificação usada aqui nos cálculos. Fora isso, tudo está sendo considerado. Pessoal, da parte de conversores CCCC básicos não isolados do tipo boost, o conversor elevador, o que tínhamos para apresentar era isso. Utilizamos algumas referências, né? O livro do professor Ivo Barba, o livro do Rashid, o livro do Erickson e material do professor Pomilho, da Unicamp. Fiquem à vontade para consultar esses materiais e até a próxima aula com o conversor abaixador e elevador. Um abraço.